Acho que a gente recebeu uma super aula já aqui, né? Quem tá meio em cima do muro, será que eu busco mesmo no Senhor? Se o seu caso não é a infertilidade, né? Mas é algo muito difícil, que aos olhos humanos seja impossível. Eu acho que a Lisa deixou aqui algo muito poderoso pra gente, né? Se mover mesmo e deixar ele nos usar. Mas eu queria muito agora que a Isa, acho que tu ia começar já a explicar um pouquinho da tua especialização. Sim. Gente, é tão legal, é tão especial agora que eu sou uma mãe ainda, né, só 6 meses, mas é você aí que está assistindo que já tem mais filhos. A Isa vai contar um pouquinho como Deus trabalhou na vida dela, por ela amar a criança desde lá de trás. Eu vejo que ela ali dentro da igreja por esse tempo todo, Deus foi preparando ela para hoje ela receber tudo que ela vem recebendo. Como ela falou, agora ela terminou o mestrado, vai começar o doutorado, mas ela vai explicar, contar pra gente, dividir, porque isso também é um testemunho, e ela vai falar dessa capacitação dela, como que chegou até aqui. Então, Maindra, nessa caminhada, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. E eu não costumo ficar parada no tempo. Eu acho assim, ok, tudo que você fizer, seja com a tua profissão, você precisa se capacitar e qualificar. E como eu sempre gostei de trabalhar com crianças, as pessoas começavam a me procurar muito para ter orientação com os filhos. E nisso eu comecei a estudar. E em 2015 eu fiz a minha primeira pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica e institucional, que me capacitava para trabalhar com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Isso me ajudou muito na época, porque aí tinha algumas situações na igreja, algumas pessoas de fora que me procuravam, e eu tinha mais base para poder orientar esses pais. Porque assim, ó, quando a gente tem filhos, seja eles típicos ou atípicos, ninguém tem um manual, agora eu vou lidar assim. A gente não sabe nem ser pai e mãe, né? E criar os Isa, eu acho filhos. que pode ser 3, 4, 5, né? Eu tava agora no almoço, ela tem dois, um casal. Ela falou, mas totalmente diferente. Quando eu tive Aham, o segundo, eu passei mais trabalho, entre aspas, mais dificuldade em algumas coisas do que com a primeira. Então, a primeira eu tirei de letra, o segundo parou em aham. coisas que eu não sabia, como se eu nunca tivesse sido mãe. E assim são com vários, né, Isa? E isso pode ter 5. E lá o quinto vai ser um pouco mais difícil e você, meu Deus, eu já tô tão esperta como mãe, né? Mas assim, ó, eu vejo que Deus já coloca isso para a gente não se acomodar. Porque quando a gente se acomoda, a gente é muito fácil iludida e muito fácil a gente acha que é sobre nós e nunca é sobre nós. Então eu comecei a estudar, orientava os pais na igreja, pessoas que me procuravam e assim comecei a exercer minha profissão, mas de um modo não tão direto, era mais como conselho mesmo, né? Entendi. E Deus começou a me trazer uma inquietação muito grande. Começou a ter um número muito grande de crianças com transtorno. Principalmente começou a surgir, a aparecer os diagnósticos dos autistas, né? E as pessoas não sabiam como lidar. E um dia eu, conversando com Deus, eu disse, mas Deus, eu sou capacitada para isso. E o que eu estou fazendo? Senhor, o que tu queres de mim? E nisso eu fui para uma conferência. Fui para uma conferência e eu dizia, Deus, eu preciso de uma direção, porque eu não estou bem. Eu estou me sentindo como que um barco ancorado no cais, sendo que tem o mar todo pela frente para navegar. E o que eu estou fazendo com tudo isso que eu sei, com todo esse conhecimento? Porque eu sempre fui muito de buscar, de estudar e ver. Eu ia a fundo nos diagnósticos, ia a fundo nos transtornos, eu queria saber. E aí eu fui numa conferência e o pastor que estava ministrando, ele falou assim, gente, tem alguém aqui que trabalha com criança autista? Maindra, eram 8.000 pessoas. Se eu não me falha a memória, de 8 a 10 mil pessoas nessa conferência. Sabe quantas pessoas levantaram a mão? Ah, Uma. só tu? Não. Ah, Uma outra mulher.
porque eu não estava trabalhando direto. Entendi. Me veio um choro tão grande, sabe aquele choro que parece que está arrebentando algo dentro de você? Sei. Eu disse, Deus, se é isso que tu queres de mim, eu quero que venha tudo na minha mão. O Senhor vai me dar a direção, porque eu estava bem no que eu fazia. Eu ajudava muitas pessoas. Eu ajudei a preparar o curso do PAIC, ajudei a preparar o curso da Graça. Meu Deus, e dentro da igreja é muita coisa, né, Isso, Isa? eu trouxe o Celebrando a Vida junto com a igreja, fui fazer o curso fora para trazer, eu ministrava para a liderança. Então, assim, eu nunca fiquei parada, gente, não é isso. Mas eu sentia que tinha algo mais para eu fazer, né? E os meus filhos já estavam sendo encaminhados. Meu filho já estava com o casamento marcado, minha filha também já estava com um relacionamento só. Já estavam, o meu filho estava na faculdade, a minha filha já estava se formando. Então, assim, eu sentia que era o momento de eu navegar, né? Entendi. Vou largar a corda e eu vou fazer mais, porque eu sei que eu tenho capacidade. E aí, naquela semana, eu sentada na minha mesa, veio um e-mail que dizia para mim assim: você foi selecionada para fazer uma pós-graduação, sendo que a mensalidade vai custar 10%, porque você já tem 2 pós-graduação com essa universidade. Aí eu olhei, ABBA. Eu brinco, pensei assim, meu Deus, ABBA era um conjunto de música que os meus irmãos escutavam. Meu pai escutava, eu lembro. E aí eu pensei, o que é isso? Análise do comportamento, só que é em inglês, né? Análise do comportamento aplicada ao autismo. Quando veio aquele autismo, aquilo veio muito forte. Aí falei com o meu marido, disse, olha aqui o que apareceu para mim. Aí eu disse, eu vou fazer. E era presencial, mas online, né? Então eu toda quinta... Como tu pedisse para Deus, né? Vem fácil, né? Vem ali. E aí eu fiz 2 anos de pós-graduação, comecei a me especializar. Em 2023 eu reuni a diretoria da igreja, eu disse, ó, o meu período aqui está se finalizando, eu vou continuar na igreja, vou continuar, né, o meu ministério pastoral, mas eu vou lançar um voo mais alto. Aí o pastor, como sempre, conversou comigo, ele disse, Isa, você tem certeza disso? Nisso eu fazia as caravanas para Israel, eu sempre estava muito envolvida. E eu disse, não, eu tenho certeza disso. E aí eu dei o prazo, que seria 2023, eu iria fazer mais capacitações. Aí ele disse, o que você precisa? Eu disse que o senhor me libere algumas semanas no ano para eu fazer curso. Nisso veio uma capacitação para eu estar fazendo na Espanha, em Salamanca. Jesus é lindo, né, gente? Olha e só. Salamanca é uma universidade de psicologia muito bem requisitada. O sonho de todos os psicólogos é ir para Salamanca, conhecer aquela universidade. E Deus estava me levando lá para fazer uma capacitação em inclusão. Por quê? Porque Salamanca, o decreto sobre inclusão foi escrito e homologado lá em Salamanca. Então ela tem uma história por tudo isso. Não que Salamanca seja especial, mas eu vejo assim o quanto Deus é especial e Ele queria me mostrar assim, ó, filha, eu tenho algo especial para você. E assim, Maindra, aí eu dizia, mas Deus, eu não tenho condições. E aí Deus preparava tudo. Aí começou a vir os primeiros pacientes autistas e eu fui trabalhando e fui me capacitando. E sim, em 2023 fui para a Espanha, comecei a participar dos congressos aqui no Brasil, Congresso SPEC, Congresso Farol, Congresso dos analistas do comportamento em Curitiba. Então assim, eu estudei muito, gente. Quando a gente quer ser bom naquilo que a gente faz, a gente não pode se acomodar. Eu podia dizer, Deus traz tudo para mim. Ele trouxe, mas Deus... Tem uma parte que é só nossa. Só nossa. É aquilo, tem uma música que diz assim, ó,
você coloca o pé e Deus coloca o chão, né? É isso. E é isso mesmo. Uhum. Então eu fui me capacitando, fui me atualizando, comecei a buscar assim, ó, com os melhores mesmo, porque eu falava assim, Deus, eu não tô mais numa idade para correr em vão. Minha corrida tem que ser certa. Certeira, Isso que eu pedia para Deus. Deus, eu já estou numa idade de me aposentar, mas tu está acendendo isso no meu coração. E outra coisa, de repente que você que está me escutando e você pensa assim, eu sou velha, não posso tá mais. tarde. Agora eu vou curtir, você vó. Gente, dá para fazer tudo isso? Amém, olha, gente. Não. E eu tenho uma grande parte das minhas seguidoras, das minhas seguidoras, nessa faixa etária. Gente, eu vou no Bartz, eu tenho vontade de sentar lá com elas vêm, conversam. Eu tenho muitas seguidoras bem mais assim, ó, e elas estão ali ativas, elas me motivam, de 65, de 70 anos, espertas, acesas. Então, você que está assistindo, se inspira nessas mulheres, sabe? A gente precisa, eu tô sempre me inspirando em mulheres que estão, sabe, indo, buscando, porque a gente não pode se acomodar. O comodismo não é de Deus. Não. Gente, olha que inspiração, tá? E a gente precisa avançar, e que nem eu digo, eu fui aprender com os melhores. Por quê? Eu começava a analisar o que ele falava, se tinha base científica, porque as minhas capacitações são tudo com base científica. Mas Isa, você como cristão, eu preciso ter base. O sobrenatural Deus vai fazer. Tem um louvor maravilhoso, eu estava ouvindo ontem, que é Ninguém Explica Deus, se eu não me engano, dono de toda a ciência. É, do Gente, Thales Roberto. Quem que é o dono de toda a ciência? Quem que criou tudo? Tudo. É ele. E ele quer que a gente usufrua disso. Na época também da FIV, né? Eu me aprofundei, busquei no Senhor. E ele fala, eu sou médico dos médicos. Eu dei esse recurso para ser usado, fui eu que fiz. Então, unir a ciência, né, com a nossa fé em Deus é perfeito. E hoje isso é muito importante. Tanto que, assim, eu sempre aconselho quando as pessoas precisam de uma ajuda, né, da ciência, da medicina, de um psicólogo, eu sempre aconselho procurar alguém que tenha uma base cristã. Por quê? Porque confunde muito a nossa mente. Porque hoje, assim, mas isso aí é de Deus. Antigamente tinha muito isso. Quem tem Jesus não fica doente, não precisa de um psicólogo. Se você precisa estar doente, você está em pecado. Não, as doenças vêm, os nossos traumas estão ali sendo trabalhados, mas muitas vezes nós precisamos da ajuda de um profissional. De remédios, de tratamentos, meu Deus. Tem pessoas que vêm que dizem assim, o que eu faço agora? Vai num psiquiatra? Mas tu não pode orar. Eu disse, posso, mas ele precisa agora acessar um campo que só um químico vai acessar. Exato. Então, não é para ser para o resto da vida, mas o momento pede isso. Uma coisa não substitui a outra, porque, como a Isa falou antes, tem uma parte que a gente tem que fazer, né? E tem parte que é fisiológico, não é espiritual. Porque nós somos corpo, alma e espírito. É como uma engrenagem. Você tem uma quebrada, ele vai capengar. E essa parte, muitas vezes, precisa de uma estrutura, de um profissional. O que eu vejo hoje, Maindra, nessa minha caminhada com Deus, que as pessoas, muitas vezes, elas querem muito achar um culpado. Eu acho que é Deus, eu acho que sou eu. Justificativas, isso, né? Eu estou em pecado, por isso que o meu filho veio assim. Não, gente, tem N situações. A situação genética é algo que aconteceu na tua jornada. Então isso precisa tudo ser analisado. E hoje com o autista eu vejo assim, num tempo que muitas vezes as pessoas querem ser Deus, Deus vem e diz assim, deixa eu trazer um espectro que vocês não sabem como lidar muitas vezes, que vocês vão ver que vocês precisam realmente de uma direção. E quando eu atendo as crianças, eu passo para elas, eu trabalho com elas
com toda a base científica que as literaturas me passam. Hoje eu atendo crianças autistas na linha ABA. O que é? A linha ABA, ela trabalha todas as habilidades da criança, desde o olhar, o sentar, porque uma criança que não senta, ela não vai aprender lá no futuro, a imitar, porque a criança, se ela não imita, ela não vai conseguir imitar os adultos que estão dando aquela demanda, aquele modelo. Então, isso tudo eu trabalho. Mas tem muitos momentos que eu digo assim, Espírito Santo, me ajuda a acessar. Tu conheces ele lá do ventre da mãe dele, antes dele ser formado, tu já sabias que ele teria essa condição. Me ajuda. E assim, ó, Maindra, para honra e glória do Senhor, hoje eu tenho alguns avanços com essas crianças que eu vejo que não é humano, né? Que não é humano. E assim, ó, o amor que eles têm por mim, cara, eu fico até emocionada, porque o olhar que eles têm nos meus olhos, aquela criança que não olhava e que hoje me olha assim, tem uma fono trabalhando comigo agora, maravilhosa também. Eu tô atendendo com ela um pacientezinho meu que ele é nível 3. E ela disse assim, Isa, o jeito que ele te olha, vou falar para ti, me dá até inveja. Eu disse, conquista ele dessa maneira, mas também ora por ele. A honra que a Isa dá, né? Tudo é sobre Jesus, né? Como ele nos capacita, né? Quando a gente se dispõe. E muito lindo. Eu vejo, assim, a importância, né, gente, nesse mundo. É tanta coisa acontecendo, esse egoísmo em excesso, a centralização, né? Tudo é eu dou conta na força do braço. Quando a gente encontra profissionais que podem cuidar dos nossos filhos, enfim, qualquer coisa da nossa saúde que a gente vai se submeter, né? Como a Isa falou, quando vai procurar algum profissional, qualquer tipo de médico para qualquer área, que ele tem esse viés cristão, nossa, a gente tem que agarrar, porque até quando eu fui fazer a FIV de novo, falando, ele falou, até aqui a medicina conseguiu, daqui para dentro, se vai realmente virar uma vida, se vai para frente, é com Deus. Sopro da vida quem dá é Deus. Que lindo ver esse amor, essa honra que ela dá, né, para o Espírito Santo que capacita ela, que está ali dentro dela. Então, a gente não é nada, a gente é vasos de barro, que se a gente não pedir todos os dias, né, para Deus nos encher e se esvaziar de nós, não somos nada. E essa minha jornada dentro da igreja, assim, ó, com aconselhamento, aprendendo com os meus líderes, assim, fazendo os cursos, me deu uma base muito grande para aquilo que eu trabalho hoje. Porque hoje eu sempre fui uma pessoa com muita empatia, assim, eu sempre gostava de saber o que estava acontecendo com a outra pessoa. E nesse universo que eu estou hoje, desses pais sofridos, que muitas vezes olham para ti assim como quem diz, será que você vai conseguir ajudar o nosso filho e ajudar essas mães que muitas vezes passam anos sem dormir. O filho não come, que é uma coisa muito triste, assim, porque a criança que não se alimenta, ela não tem energia. E aí você vê com transtorno do Imunidade sono, lá embaixo, transtorno alimentar. Hoje, assim, ó, o espectro autista, ele é grande nas suas comorbidades, nas suas necessidades. Então, assim, aquilo vem para a gente auxiliar. E eu vejo assim, ó, cada família que eu alcanço, e quando eu sinto que elas me dão liberdade, eu falo sobre Jesus, é claro, com ética também, porque eu vejo assim, o profissional tem que ser muito ético, né? E eu vejo que as pessoas também são extremistas, né? Elas querem colocar tudo muito à força. Nós cremos num Deus do equilíbrio, né, Isa? Eu não Jesus preciso. esteve aqui e mostrou isso pra gente, né? Que nada precisa ser com extremismo. Eu não preciso falar de Jesus, Maindra. Eu tenho que viver Jesus. As ações. Eu tenho que viver Jesus. Quando eu digo que Jesus veio e mostrou, foi através das atitudes dele, né? A sabedoria. E esse minha transição para os atendimentos, assim, foi muito maravilhoso. Então eu fiz em 2023, fui para Salamanca fazer um curso sobre inclusão.
Fui em 2024 para Portugal fazer sobre intervenção precoce voltado às famílias, né? Então, assim, ó, estou fazendo neurociências também, que eu vejo que quando a gente entende da neurociência, de como o nosso cérebro ele trabalha, a gente consegue avançar muito mais Não, é muito no nosso interessante, porque a Isa, ela não vai cuidar só do paciente, ela vai cuidar da família toda. toda. Lá na viagem, óbvio, ela não me mostrou, não me falou nomes, mas ela contou assim que mães estavam mostrando para ela as atividades, né, que continuaram fazendo na ausência ali dos 15 dias da viagem. E a evolução, mas eu senti assim como ela elogiou essa mãe, como ela deu parabéns, soube conduzir, sabe, com sabedoria essa mãe. Então, tudo essa excelência vem do Senhor, não tem como, né? E nós cristãos precisamos exercer algo diferente nessa terra, não ser mais um profissional. Então, a excelência em tudo que ela faz. Ah, ela pode ser uma profissional maravilhosa atendendo os pacientes e não saber lidar direito com os pais. O resultado não vai ser bom. Não. Então, essa especialização com a família, ela sabe, essa empatia que ela falou, ela sabe lidar, né, de mãe para mãe, enfim, então toda a minha admiração. A gente está contando um pouquinho aqui, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de ficar dias e fui ouvindo, eu falei, Isa, a gente vai marcar um dia para te falar um pouco mais da tua especialização, depois sobre outras, porque a gente falou de várias frentes, várias áreas na vida, e ela com essa sabedoria toda dela, ela foi muito forjada, ela deixou, como a gente já falou, Deus usar ela em muitas áreas, e estar ao lado do pastor Gilmar foi de grande valia, Muito né? O que ela aprendeu, a bagagem. Então, a gente, com certeza absoluta, se Deus quiser, a gente vai gravar vários ainda, né, Isa? Para ajudar, porque a gente aprende que nada é para parar na gente. Deus não faz um milagre, né? Deus não faz suas obras para parar na gente, é para estender. E aí você também, por favor, estenda para as outras pessoas, né? Por isso que ele vai liberando a graça, né? A bênção, a unção, e a gente vai desfrutando disso. E a Maindra e o Júnior foram um presente de Deus nessa viagem. Eu orei, eu jejuei por essa viagem. Eu disse, Deus, eu quero ser bênção na vida deles e eu quero que eles sejam bênção na minha também. Porque eu vejo assim que a gente precisa ser leve, porque o mundo já é pesado. Então assim, quando a gente consegue ser leve, gente, é tão bom viver. Não que a gente não tenha problema. Se eu for contar muitas coisas, vocês vão chorar junto comigo. Mas eu vejo assim que a vitória é muito mais saborosa quando a gente é forjado nesse caminho. E eu vejo que hoje, se eu não tivesse passado tudo o que eu passei até hoje, trabalhando dentro da igreja, ajudando essas mulheres, sabe, assim, ó, conhecendo muitos traumas que as pessoas carregavam, que hoje eu olho para alguns pais, algumas mães, e eu posso ajudar elas até nessa, e digo, ó, procura ajuda, você precisa ajuda. Tem famílias que pedem a minha ajuda e eu falo assim, ó, não, primeiro momento é você, mãe, você precisa de ajuda, procura um profissional, cuida de você, você precisa ser feliz. Porque assim, ó, é uma carga, não é fácil você criar os filhos. Eu digo para vocês porque algumas vezes eu me perguntava assim, meu Deus, Senhor, onde eu estou errando? Porque parece que a gente tá sempre... Só que falta, né? Sempre falta alguma coisa da gente a mais, assim. Mas e vai faltar. Porque esse a mais, ele vem de Deus. Amém, isso. Né? E hoje eu posso olhar para os meus filhos e dizer assim, uau, as pessoas vêm falar para mim assim, ó, meu Deus, como o teu filho é uma pessoa agradável de conversar. Ai, como tua filha é agradável. Hoje a minha filha, ela tem o mesmo perfil que eu. E é engraçado, porque ela até tem um jeito de lidar com as crianças, com as pessoas que fazem aula com ela, né? Do mesmo jeito. Ela diz que, mãe, tem horas que eu penso assim, o que a dona Isa faria agora? Então, assim... Isso é gratificante, gente, né? é isso que eu digo, porque assim, ó, o que adianta eu ajudar tantas famílias como eu ajudo e a minha família está toda arrebentada? Não adianta de nada, porque nenhum sucesso financeiro, profissional, espiritual
seja o que for ministerial, Vai estar acima da nada, tua família, do teu nada. primeiro ministério, né, Não, Isa? porque se eles não estão bem, eu também não vou Aí estar todo o bem. resto é uma farsa, né? Isso mesmo. Isso a gente conversou muito na viagem. Eu esperei muito para falar mais de Jesus, porque eu primeiro queria viver realmente dentro da minha casa isso, né? Porque se eu só falo e não vivo, é uma farsa. E lógico, né? Todos os dias é se quebrantar e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Porque a gente vai ter colocações, né? Falas, posicionamentos, atitudes, muitas vezes vindas de nós mesmos. Então, a gente precisa, mas a gente volta quando a gente está conectado, é rápido de pedir um perdão, de opa, errei, não quero errar de novo nisso, não posso. É todo dia buscar mais e mais intimidade e observar. Primeiro a minha família, depois lá fora. Isso é algo que o Espírito Santo ele vai nos cobrando na medida que a gente vai buscando essa intimidade, né? Sim. E a gente vai avançando e aí também as responsabilidades vão vindo, porque assim, ó, quem muito é dado, muito será cobrado. Eu no início eu atropelei um pouco, tanto que assim, ó, a minha filha tem uma história muito linda de voltar para os caminhos do Senhor. E eu vejo assim, ó, que muito foi contribuição das minhas atitudes com relação a ela. Só que assim, para a honra e glória do Senhor, foi pouco tempo assim para ela voltar e, né, ser direcionada novamente e acender aquela chama que ela tinha por Jesus, porque ela foi uma promessa. Quando eu senti que eu estava grávida dela, eu sabia que seria algo muito especial, e ela, para a honra e glória do Senhor, é muito especial também. E o meu filho também, ele é um homem maravilhoso, assim, de caráter, sabe? Hoje um pai maravilhoso, é ele que dá banho, ele disse, mãe, ninguém vai dar banho no Vicente. Aqui em casa é igual, gente. Por quê? 5 meses. O primeiro mês ele tava com um pouco de receio. O Conrado completou 30 dias. Ele começou todos os dias, até agora que ele tá com 6 meses e pouco, todos os dias é ele. É porque ele falou assim, mãe, eu trabalho o dia todo. Então eu chego em casa, É o eu já momento digo, ó, deles, eu né? vou dar um banho nele, vou ficar com ele, vou brincar com ele, vou colocar ele para dormir. Então assim, ó, Que meu, lindo ver isso, não, e né, teu ver filho? isso, gente, isso, sabe? Só que assim, isso eles também aprenderam muito com o pai deles, porque assim, o meu marido, se eu não tivesse o marido que eu tenho hoje, que me dá o suporte que ele me dá, eu também não conseguiria ter avançado. Então, essa cumplicidade de ter alguém do teu lado que te entende e entende o propósito de Deus, ele nunca se achou menos que eu. Ele sempre teve muito orgulho do que eu estava me tornando. É que ele é a tua cobertura. Independente, é que nem eu aqui em casa, eu falo bastante, eu apareço mais por conta das mídias, a Isa a mesma coisa. Mas se a gente não tem uma cobertura que ele, né, tá coberto por Deus, o nosso marido tá submisso a Deus e nós estamos submissos ao nosso marido, mesmo às vezes aparecendo mais, mas eles estão nos abençoando. O Júnior me impulsiona, fala mais, fala de Deus, olha quantos testemunhos a gente recebe, ele vê meus directs às vezes comigo. Então, o fato de aparecer menos ou mais não significa que um tá num degrau acima do outro. É um só. E se ele tá nos abençoando para a gente fazer isso, é o que precisa dessa cobertura. Nós não podemos estar descobertas, né? Não, não. Eles contra o que a gente está fazendo e não tá vivendo junto com a gente. Isso. Quando eu decidi fazer essa mudança toda na minha vida, a gente conversou muito, conversei com os meus filhos, assim, muito, eles sempre me apoiaram. Teve até um momento que a minha filha dizia assim, mas mãe, tu podias trabalhar, a igreja acaba muitas vezes sugando a gente. Não é a igreja, porque eles viam assim, o quanto as pessoas requisitavam a gente. E a tua intensidade, né, Isa? Tu não faz nada pela metade, não. então a gente se doa Aí muito. eu falei para ela, filha, se eu for trabalhar em qualquer coisa, eu vou ser do mesmo jeito, porque eu sou intensa, minha filha. Então, não é a igreja, é a mãe. E isso você precisa me entender, eu sou muito intensa. Só que... Ai, será por que a gente se identificou tanto, né? Então, assim, ó, só que assim, ó, Deus também nessa jornada, muitas vezes me fez... Frear. Frear. Uhum. Parar.
deixar meu marido vir, porque senão eu ia atropelar, deixar os meus filhos caminharem também. Ontem a gente teve uma mesa com o pastor Cris, daí ele é sul, né? Aí eles falaram assim, alguma coisa, sabe aqueles arminhas de brinquedo que a gente dá é uma bolinha que sai assim? Sim. A Maindra, antes do Júnior se posicionar e se converter, eu ficava tic, 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 tic. Chega o Júnior, duas coisas que ele fez foi que nem vim com aquela da Rússia, que eles têm o armamento todo, ele bum, bum. Gente, o homem, ele é muito forte, né? Se a gente não tiver a cobertura deles, a gente fica que nem aquelas, sei lá, não vai. Então, a gente precisa ter, sim, essa cabeça, né? A Maindra vem com a minha depressão e o Júnior com uma... Pum! É bem... Pronto. Tanto que, meu Deus, a palavra do Conrado, quem recebeu foi ele. Umas outras coisas que têm acontecido muito grandes agora na nossa vida, assim, grande no sentido de anos lutando, querendo, aí quando ele decide, ele dá um comando, meu Deus, então a gente tem que aprender, mesmo sendo intensas, determinadas, proativas. Eu já gravei vídeo com a Liz e com a Tami, falamos bastante desse assunto. Mesmo nós tendo esses perfis, amém por isso, são dons de Deus, Ele nos deu, Ele quer que a gente use a favor dele, mas nós precisamos entender o lugar de submissão. Sim. Na nossa casa, e existe esse lugar e é uma bênção, gente, porque mulher, a gente quer ser mulher, a gente faz essas coisas, a gente quer, né, um homem que nos proteja em tudo o que a gente está fazendo. É que nem a passagem da mulher de Provérbios 31, provavelmente ela tinha um homem que direcionava ela, e eu vejo que aquilo... aquela passagem vem nos mostrar, Deus não está nos cobrando para ser tudo aquilo, mas aquilo que nós escolhermos ser, a gente precisa fazer bem feito. Com excelência. Com excelência. Se você deseja ser uma dona de casa, amém, glória a Deus, que eu acho que é maravilhoso e é um trabalho honroso, mas faça com excelência. E não se menospreze, não se diminua, você faz um grande trabalho. Se você é auxiliar de outras pessoas, seja um auxiliar excelente. Se você é líder de outras pessoas, seja uma líder excelente. Porque hoje eu vejo assim, ó, até numa das minhas capacitações, esse mestrado que eu fiz, eu vejo assim, ó, quantos donos de empresa não conseguem se comunicar com os funcionários. Então, eles muitas vezes precisam do intermediário que vá lá e traduza. As pessoas não são boas em tudo. Não. Né? Você já é muito bom nas finanças, você já é muito visionário, vai querer saber relacionar muito com as pessoas. Não dá, ninguém é bom em tudo. As pessoas precisam de outras pessoas, né? E Deus, ele é tão maravilhoso porque ele não nos faz bons em tudo. Por quê? Porque a gente não ia aguentar. A gente ia arrebentar. Porque quando a gente pega um fardo que não é nosso, a gente se arrebenta. A gente não aguenta. A Isa me ensinou, escolha as guerras que vai lutar e assim é com tudo, né? A gente quer abraçar muita coisa, então como ela falou, Deus vai nos freando. Até tem um momento que ele deixa, vamos ver só onde ela vai. Aí a gente mesmo pensa, não... Deixa eu parar, botar a bola no chão, pensar, não agir muito na emoção, nem muito no racional, tem que ter esse equilíbrio, mas tudo consultando no Senhor, né? Isso, e até agora assim, ó, Isa, tu podias fazer isso, podia fazer aquilo. Não, agora eu preciso fazer isso, porque quando eu decidi assim, ó, também eu recebi uma oportunidade muito grande de um sindicato de Brusque que abriu as portas para eu trabalhar lá, assim, ó, que foi muito bom, assim, sabe, que confiaram no meu trabalho, muitas vezes só de ouvir falar da Isa. Só que se eles não tivessem ouvido falar de mim, a pessoa que me convidou, olha só como a gente precisa viver Jesus. A pessoa que foi o canal e me convidou para trabalhar, ele nadava comigo, ele nadava do meu lado, nadava em uma raia distante, mas o que ele fazia? Ele observava. Tanto que quando eu falei assim, não, eu vou decidir, ele falou, não, antes de abrir o teu espaço, eu tenho uma proposta para você.
E assim, eu sou muito grata a eles, né? Mas Como as atitudes são importantes, né? se eu tivesse comprado briga que não é minha, se eu tivesse muitas vezes querer pregar o evangelho de uma forma rude ou como a gente fala de goela abaixo, eu não ia ter as oportunidades que eu tenho hoje. E outra coisa que eu aprendi desde cedo, que nem eu falei, honra e obediência. Quando eu entrei para trabalhar na igreja, a primeira coisa que eu fiz foi mobilizar para o meu pastor ir para Israel. Porque eu sempre tive sonho de ir para Israel. Desde que eu comecei a estudar a Bíblia, eu dizia, um dia eu vou andar onde Jesus andou. E quando eu comecei a trabalhar na igreja, eu mobilizei para o pastor Gilmar e a pastora Vanete irem para Israel. E quando eu pisei na Terra Santa, o Espírito Santo disse assim no meu coração, lembra aquela semente? Gente, eu chorava. Era uma semente de honra. Porque eu podia pensar assim, eu podia ir para Israel agora, né? Não, eu queria que os meus pastores fossem. Eles estavam precisando e eu vejo assim, que quando um pastor pisa na Terra Santa, ele fala com muito mais propriedade daquilo que ele está vendo. E eu dizia assim, ele precisa ir. E parecia que eu que estava, quando ele mandava as fotos, parecia que eu que estava lá. E hoje eu já fui várias vezes. Sim, a plantação a colheita vai ser certa. Honra e obediência. Ontem eu recebi uma palavra e a pastora falou, para você viver essa palavra e se manter ali, é através da obediência. Tudo está no controle de Deus, tudo. Então vai ter momentos que Deus permite a gente escorregar, experimentar coisa que não é dele, que não é legal, para nos forjar mesmo, né? Não tem como a gente entender sem viver aquilo. Mas também a gente tem uma responsabilidade de acelerar esse processo, né? Passou uma vez, viu que errou? Não repete, porque senão você vai ficar com 70, 80, 90 anos vivendo aquilo e não evolui. Faz parte o processo de errar, de cair, mas também de querer, Senhor, tô aqui, eu não quero mais errar, começa a me usar. Deu tempo de morte, agora eu quero vida em abundância, né? Isso mesmo, e eu vejo assim, como é importante. E também a gente ser igreja fora da igreja. Falei isso nos stories hoje, quando eu recebi várias palavras sobre o tempo que eu iria viver, e todas elas, o pastor falava assim, Deus te capacitou na arca para agora você buscar e você viver Jesus fora dela. Porque a igreja é uma arca, é um lugar de conserto, um lugar de limpeza, de busca, né? E hoje eu estou vivendo isso. E Deus lembrou uma palavra que eu recebi nos primeiros meses de conversão, que é lá em Isaías 61, que fala assim, o Senhor Deus me deu o Espírito, pois Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. E realmente hoje as pessoas estão vivendo numa prisão, seja física, seja da alma, emocional, né, ou espiritual. E quando tu pode ser um instrumento de libertação, de cura, e eu vejo assim que essa pobreza muitas vezes não é a falta de dinheiro, é a pobreza espiritual, emocional e física, que tem pessoas hoje que têm muito dinheiro, mas só tem dinheiro. Conheço pessoas que há pouco tempo nem estão mais aqui, porque só tinham dinheiro. E eram tão feridas, tão tristes, tão afundadas, que tiraram a sua própria vida. Porque poder, qualquer homem pode ter, né? Mas governar é só quem tem o Espírito Santo. Sim, governo vem de Deus. Esse governo que a gente quer, de ter entendimento, inteligência, a gente vai se capacitando, vai buscando, mas a sabedoria, como a palavra diz, ela está nas esquinas e nas praças, esperando quem a busque. Então essa sabedoria de Deus para a nossa jornada aqui na Terra precisa vir do alto.
E Dos nós joelhos buscarmos, dobrados. joelho dobrado, de se humilhar muitas Intimidade, vezes, né? né? Aceitar correções, né? Eu vejo pessoas que não evoluem, ou falando de mim mesmo, quantas oportunidades talvez eu já perdi de ser corrigida e na hora não entender, não querer, Uhum. sabe? Então, é muito bom quando a gente escuta. Gente, eu falo que é uma dádiva, é um privilégio quando alguém chega pra gente e nos corrige. Você pode parar de fazer aquilo e passar a fazer a coisa certa e acessar níveis maiores em Deus, né? Então, essa humildade, essa mansidão, essa busca. Ontem eu gravei sobre Mateus 6,6, que é a intimidade, a oração. Tudo Eu, começa através da oração. Tudo é respostas de sim. orações, né? Então, meu Deus, deu vontade de passar o dia aqui conversando, a noite, virar a noite. Mas como eu falei, eu vou trazer a Isa mais vezes. Ela vai vir, ela mora aqui pertinho e tem o Conrado para usar de desculpa que ela tem que vir aqui esmagar ele. Café do O Júnior. cafezinho do Júnior, que esses dois são best friend. Ai, a Isa tem que viajar de novo com a gente. Ele fala, se Deus quiser. Foi a primeira de muitas, que a gente também quase nem gosta de viajar. A gente estava contando, são muitos gostos em comum, a gente se identificou muito. São aqueles encontros que Deus promove, Uhum. apresentando os seus amigos, né? Gente, é um privilégio, Brusque região, ter uma profissional assim. Como ela falou, tem uma fono que tem trabalhado com ela. A Ana Laura também tem a especialização na musicalização, que fala? Musicoterapia, musicalização. Então, que a filha, né, aquela quase nem baba desses filhos, e com Ah, razão. Deus queira que um dia eu também sinta esse vai orgulho, assim, sim. pelo Conrado, se Deus me der mais filhos, enfim. Que eu acho que esses são os nossos principais frutos, né, Isa? Verdade, verdade. De nada vale, né? Conquistar o mundo, chegar naquele grande dia, o Senhor falar, eu não te conheço, ou chegar em casa e a nossa casa não conhece a Isa que os outros conhecem, né? Então, eu tenho certeza que você está aí maravilhada, né, com tudo que você ouviu. Como eu falei, eu tenho orado para o Senhor trazer os seus aqui, não sou eu que escolho. Pessoas me chamam perguntando, eu oro, no momento certo Deus vai trazer aqui dessa maneira leve, linda, que ela tá maravilhosa hoje. E sempre, né? Mas é como ela falou, é tão bom estar produzida. Deus cuida de detalhes. Quando ele sente que os filhos dele o amam, o honram, né? Ele cuida de detalhes que às vezes a gente nem ia, né? Talvez ligar, enfim. Mas ele é um Deus completo e cuida de tudo. Isa, obrigada. Obrigada, Maíndra, obrigada a vocês. Até uma próxima oportunidade. A gente pode fazer também algo para as mães atípicas, né? Para essas mães que têm Ótimo. filhos com alguma situação para a gente trazer, né? Eu até tenho uma convidada, que sabe, a gente linka nós três, porque daí ela vai falando de umas demandas dela, você vai tirando essas dúvidas, que com certeza é dúvida de quem tá em casa também, que ela vai ter. Perfeito, já Fechado. temos o próximo tema. Gente, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.